Tratamento atual da Síndrome da Angústia Respiratória Aguda, ou SARA, uma revisão abrangente baseada em evidências. Introdução e impacto clínico da SARA. A SARA é uma forma de lesão pulmonar aguda, difusa e inflamatória, que resulta em hipoxemia grave e edema pulmonar não cardiogênico. Não se trata de uma doença em si, mas de uma resposta pulmonar a uma variedade de insultos clínicos, tanto pulmonares quanto extrapulmonares. Representa aproximadamente 10 a 15% das admissões em unidades de terapia intensiva. A mortalidade associada é elevada, podendo alcançar 45% nos casos mais graves. Até 40% dos casos não são identificados corretamente, resultando em atrasos críticos para o início de terapias eficazes. A fisiopatologia da SARA, da inflamação à fibrose. Evento central. Ocorre um aumento expressivo da permeabilidade da membrana alvéolo capilar, consequência de uma cascata inflamatória descontrolada. Marca histopatológica. O dano alveolar difuso, DAD, é o achado clássico, caracterizado pela presença de edema, necrose de células epiteliais e formação de membranas hialinas. Fases clínicas. A evolução da SARA ocorre em 3 fases sobrepostas. Exudativa, dias 1 a 7. Proliferativa, dias 7 a 21. E fibrótica, em uma minoria de pacientes. A definição de Berlim, 2012, o padrão ouro atual. A definição de Berlim foi desenvolvida para aprimorar a definição anterior, ASCC 1994, buscando maior viabilidade, confiabilidade e validade preditiva. Temporalidade. Início agudo, dentro de 1 semana de um insulto clínico conhecido. Imagem torácica. Presença de opacidades bilaterais na radiografia ou tomografia computadorizada de tórax. Origem do edema. A insuficiência respiratória não deve ser totalmente explicada por insuficiência cardíaca ou sobrecarga hídrica. Uma avaliação objetiva, como o ecocardiograma, é necessária se não houver um fator de risco claro para SARA. Oxigenação. Hipoxemia definida pela relação PaO2/FiO2 e estratificada em gravidade, exigindo um mínimo de PEEP ou CPAP de 5 cm de H2O. Classificação de gravidade, Berlim, e prognóstico. Classificação da hipoxemia com PEEP/CPAP maior que 5 cm de H2O. SARA leve, PaO2/FiO2 entre 200 e 300 mm de mercúrio, mortalidade de 27%. SARA moderada, PaO2/FiO2 entre 100 e 200 mm de mercúrio, mortalidade de 32%. SARA grave, PaO2/FiO2 menor que 100 mm de mercúrio, mortalidade de 45%. Esta estratificação demonstrou uma forte correlação com a mortalidade, validando sua utilidade clínica. A evolução para uma definição global, proposta 2023. Motivação. A pandemia de Covid-19 evidenciou a limitação da definição de Berlim, que excluía pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica aguda em cânula nasal de alto fluxo, CNA-FF. Objetivo: propor uma definição com maior inclusividade e aplicabilidade em diferentes cenários, incluindo ambientes com recursos limitados. Principais mudanças propostas: inclusão de CNA-FF. Pacientes em CNA-FF com fluxo maior ou igual a 30 litros por minuto podem ser diagnosticados. Uso da relação SpO2/FiO2. A relação SpO2/FiO2 menor ou igual a 315 pode ser utilizada como alternativa a PaO2/FiO2. Ultrassom pulmonar. Aceito como modalidade de imagem para identificar as opacidades bilaterais. O paradigma da ventilação mecânica, VM. Proteção pulmonar. O suporte ventilatório é a base do tratamento da SARA. Se aplicada de forma inadequada, a VM pode agravar a lesão pulmonar, fenômeno conhecido como lesão pulmonar induzida pela ventilação, VILI.
O foco do manejo ventilatório mudou da normalização dos gases sanguíneos a qualquer custo para a minimização da vile. Esta abordagem é conhecida como ventilação protetiva. Mecanismos da vile: volume trauma, hiperdistensão alveolar, barotrauma, pressões excessivas, atelectotrauma, colapso e reabertura cíclica, biotrauma, inflamação sistêmica. Ventilação protetiva, baixo volume corrente ou VT e pressão de platô. Evidência fundamental ou estudo ARME 2000. O uso de um baixo volume corrente, VT, de 6 ml por quilo de peso corporal predito, PCP, demonstrou uma redução absoluta de mortalidade de quase 9% em comparação com o VT tradicional de 12 ml por quilo de peso corporal predito. Recomendações atuais. VT. Utilizar um VT na faixa de 4 a 8 ml por quilo de peso corporal predito. Nível de evidência. Forte. ECI-CM 2023. Pressão de platô, P-platô. Manter a P-platô menor que 30 cm de H2O é crucial para limitar a pressão estática nos alvéolos e reduzir o risco de barotrauma e volume trauma. Nível de evidência. Forte. ATS/ECI-CM 2017. A ascensão da driving pressure, ou ΔP. Definição e cálculo. A driving pressure, ou ΔP, ou pressão de distensão, é calculada como ΔP igual a P-platô menos PEP. Ela representa a pressão real que distende o pulmão a cada ciclo respiratório. Racional fisiológico. A ΔP normaliza o volume corrente para o tamanho do pulmão funcional, o baby lung, refletindo o estresse mecânico real aplicado ao parênquima. Importância clínica. Uma meta-análise de dados individuais demonstrou que ΔP foi a variável ventilatória mais fortemente associada à sobrevida, de forma independente do VT ou da PEP. Alvo terapêutico central. Manter ΔP menor ou igual a 15 cm de H2O, nível de evidência, forte, baseado em evidência observacional. A controvérsia da PEP. Objetivo da PEP: prevenir o colapso alveolar expiratório ou atelectotrauma e melhorar a oxigenação. O dilema da PEP ótima. Ensaios clínicos que compararam estratégias de PEP alta versus baixa apresentaram resultados conflitantes. Meta-análises sugeriram um possível benefício de PEP mais alta apenas em SARA moderada a grave. A perspectiva da ΔP. A PEP só é benéfica se, ao recrutar alvéolos, melhorar a complacência do sistema respiratório e, por consequência, reduzir a ΔP para um dado VT. Se a PEP causar hiperdistensão, a ΔP aumenta e a estratégia se torna prejudicial. Recomendação atual ECI-CM 2023. Citando evidências insuficientes, as diretrizes não endossam o uso rotineiro de PEP alta. A PEP deve ser titulada individualmente visando a otimização da mecânica pulmonar, minimizando a ΔP. Slide 10. Manobras de recrutamento alveolar, MRA, evidência de dano. Conceito: aplicação de pressões transitoriamente elevadas, por exemplo, 40 a 60 cm de H2O, para abrir unidades alveolares colapsadas. Evidência decisiva, o estudo ART 2017. Este ensaio clínico foi um ponto de virada, sendo interrompido precocemente por demonstrar um aumento significativo da mortalidade no grupo que recebeu uma MRA agressiva. Causa provável do dano. O aumento da mortalidade foi atribuído ao barotrauma e à instabilidade hemodinâmica, decorrentes do estresse mecânico excessivo. Recomendação atual ECI-CM 2023. Recomenda-se fortemente contra o uso de manobras de recrutamento com alta pressão e de forma prolongada. Terapia adjuvante 1. Posição prona. Mecanismo de ação. A posição prona melhora a relação ventilação/perfusão ou VQ, recruta áreas dorsais colapsadas e promove uma distribuição mais homogênea do volume corrente, o que atenua a vile. Evidência fundamental.
O estudo Proceva 2013 demonstrou uma redução drástica e estatisticamente significativa da mortalidade em 28 dias em pacientes com SARA grave, PaO2/FiO2, menor que 150, mortalidade de 16% no grupo prona versus 32,8% no grupo supino. Fatores para o sucesso da prona: seleção de pacientes mais graves, duração prolongada das sessões de prona, maior ou igual a 16 horas por dia, e aplicação em conjunto com a ventilação protetiva. Recomendação: fortemente recomendada para pacientes com SARA moderada a grave. Terapia adjuvante 2, manejo hídrico conservador. Racional: como a SARA é um síndrome de edema por aumento da permeabilidade, uma estratégia de fluidos liberal pode agravar o edema pulmonar e piorar a função respiratória. Evidência fundamental: o estudo FACT 2006 comparou uma estratégia de fluidos conservadora, visando o balanço hídrico neutro ou negativo, com uma estratégia liberal. Resultados: não houve diferença na mortalidade em 60 dias. A estratégia conservadora resultou em melhora da oxigenação, aumento do número de dias livres de ventilador e menor tempo de permanência na UTI. A abordagem conservadora não aumentou a incidência de choque ou a necessidade de terapia de substituição renal. Recomendação: recomenda-se uma estratégia de manejo de fluidos conservadora para pacientes com SARA que não estão em choque. Terapia farmacológica 1, corticosteroides. Histórico: o uso de corticosteroides na SARA foi controverso por décadas. Evidência atual: estudo DEXA-RDS 2020. Este ensaio clínico randomizado forneceu evidências convincentes para o uso de dexametasona em pacientes com SARA moderada grave estabelecida. Resultados do DEXA-ARTS: aumento significativo dos dias livres de ventilador e redução acentuada da mortalidade em 60 dias, 21% versus 36%. Ausência de aumento significativo de eventos adversos, como infecções secundárias. Recomendação: a administração precoce de corticosteroides, dexametasona 20 mg por dia por 5 dias, seguido de 10 mg por dia por 5 dias, é recomendada para a SARA moderada grave. Terapia farmacológica 2, bloqueio neuromuscular, BNM. Acuraces, 2010, sugeriu melhora na sobrevida ajustada com a infusão de cisatracúrio por 48 horas em SARA moderada grave. Rose, 2019. Este estudo, desenhado para confirmar os achados anteriores, não encontrou diferença na mortalidade em 90 dias entre o uso rotineiro de BNM e uma estratégia de sedação leve. Conclusão atual: no contexto das práticas modernas de sedação leve, o uso rotineiro de infusões de BNM não confere benefícios e pode estar associado a mais eventos adversos cardiovasculares. Recomendação ESICM 2023. Recomenda-se fortemente contra o uso rotineiro de infusões contínuas de BNM. Seu uso deve ser reservado para casos de dissincronia grave e refratária. Terapia de resgate ECMO, VV, ECMO veno-venosa. Indicação: é uma terapia de resgate para pacientes com SARA grave e hipoxemia refratária a todas as outras medidas otimizadas, incluindo VM protetora e posição prona. Evidência principal: estudo EOLIA 2018. Randomizou pacientes com SARA muito grave para ECMO precoce ou tratamento convencional. Resultados do EOLIA: houve uma redução de 11% na mortalidade no grupo ECMO, 35% versus 46%, que não atingiu significância estatística, p igual 0,09. O resultado foi provavelmente diluído pela alta taxa de crossover, 28%, de pacientes do grupo controle para ECMO de resgate. Recomendação: ESICM 2023. Considerar a transferência para um centro especializado e a indicação de ECMO-VV para pacientes com hipoxemia refratária grave. Terapia sem benefício comprovado em desfechos clínicos. Vasodilatadores pulmonares inalatórios, exemplo, óxido nítrico, NOI. Efeito fisiológico: pode causar uma melhora transitória da oxigenação ao redistribuir o fluxo sanguíneo para áreas bem ventiladas, otimizando a relação V-Q. Evidência clínica: múltiplos ensaios clínicos e meta-análises não conseguiram demonstrar qualquer benefício em desfechos importantes, como duração da ventilação mecânica ou mortalidade.
Recomendação: o uso rotineiro não é recomendado, pode ser considerado como uma terapia de resgate de curto prazo, ponte, em casos de hipoxemia com risco de vida, enquanto terapias definitivas, prona ou ECMO, são preparadas. O futuro. 1. Ventilação personalizada. Objetivo: abandonar abordagens tamanho único e adaptar os parâmetros do ventilador à fisiologia específica de cada paciente. Tecnologias emergentes promissoras. Pressão esofágica. Permite a estimativa da pressão pleural e o cálculo da pressão transpulmonar, PTP, a verdadeira pressão de distensão do pulmão. Status atual. Um grande ensaio clínico não demonstrou a superioridade desta abordagem. Seu uso permanece, em grande parte, no domínio da pesquisa. Tomografia por impedância elétrica, TIE, ferramenta de monitoramento não invasiva que fornece imagens dinâmicas e em tempo real da distribuição da ventilação pulmonar. Potencial: permite visualizar os efeitos de intervenções como a titulação da PAIP, buscando o melhor balanço entre recrutamento e prevenção de hiperdestensão. O futuro 2. Fenotipagem e terapias celulares. Medicina de precisão. O reconhecimento da heterogeneidade da SARA impulsiona a busca por subfenótipos clinicamente distintos para guiar o tratamento. Subfenótipos identificados. Análises de grandes ensaios clínicos identificaram consistentemente os subfenótipos hipoinflamatório e hiperinflamatório que apresentam respostas diferentes a intervenções como PAIP alta e terapias farmacológicas. Terapias celulares, células-tronco mesoquimais, CTM. Mudança de paradigma. Representam uma evolução do conceito de suporte e proteção para modulação e regeneração. Potencial: as CTM possuem potentes propriedades imunomoduladoras e anti-inflamatórias. Status atual: ensaios clínicos de fase inicial sugerem que a terapia é segura, mas sua eficácia ainda precisa ser comprovada em ensaios de fase 3. Síntese e conclusões. O bundle de cuidados na SARA. O manejo moderno da SARA é um bundle de cuidados, bundle of care, onde o benefício advém da aplicação consistente e sequencial de múltiplas intervenções baseadas em evidências. Componentes do bundle: VM protetora, VT baixo de 4 a 8 ml por quilo PCP, Pi platô menor que 30 cm H2O e ΔP menor que 15 cm H2O. Posição prona para SARA moderada grave, PaO2 dividido por FI2 menor que 150. Manejo hídrico conservador em pacientes que não estão em choque. Corticosteroides, dexametasona precoce para SARA moderada grave. Terapias de resgate, ECMO para casos selecionados de hipoxemia refratária em centros especializados. O progresso contínuo no tratamento da SARA depende da personalização da terapia através de monitoração avançada, fenotipagem biológica e, potencialmente, terapias regenerativas.